Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Tiago, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso 17 e o verso 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? O que eu quero compartilhar essa manhã com a igreja é aquilo que talvez nós possamos chamar de agentes transformadores do reino. Eu creio que nós somos esse agente. Eu creio que cada um de vocês aqui é esse agente designado por Deus para transformar o mundo a partir das nossas vidas. Então é sobre isso que eu quero falar essa manhã. E o capítulo 5 de Tiago, ele traz uma advertência para a igreja, para nós, porque ele fala de pecado, ele fala de nós termos um posicionamento, se ensina ou não. Ele fala também de oração, enfim, vem trazendo esses alertas para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele nos faz pensar no compromisso que cada um de nós temos, que é o de andar na dimensão espiritual desejada por Deus. Não é? Quando a gente fala em dimensão espiritual, muita gente pensa em tantas coisas, né? Mas pensa só na dimensão espiritual que Deus quer que nós andemos nela. Né? Então, esse texto nos remete ainda. Dimensão espiritual não é andar na carne, não é andar numa dimensão física, mas é andar no espírito, numa dimensão do sobrenatural do Senhor. É mais ou menos isso. Então, quando é que acontece esse sobrenatural? Ele acontece quando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela entra em ação nas nossas vidas, e através da fé e do crer em Jesus, nós evangelizamos, nós fazemos a obra do Senhor, nós fazemos células, porque há uma vontade, um desejo, né, de ser ministrado, de ministrar, de aprender do Senhor. Fazemos os cursos que têm que ser feitos, eu estou falando em termos de Ministério Grão de Mostarda. Enfim, e saímos por aí para poder abençoar e sermos abençoados. Não é? Então é pela fé. Tanto é que em Marcos, no capítulo 18, 16, versículo 17 e 18, ele diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vocês podem acreditar nisso, queridos? Vocês podem acreditar nisso? Teve alguém que uma vez eu estava ministrando essa palavra, não sei onde foi, não foi nem em questão de igreja, e li esse versículo, né, e a pessoa estava, né, entrando, conhecendo a palavra de Deus, etc. e tal, e estava muito sedenta e tal, e nós então entramos nesse versículo. Aí ela falou assim: mas será que eu posso pegar em serpente e ela não vai me morder? Não é nesse sentido, né, e tal. Mas a gente tem que ter um entendimento dessa palavra para poder entender que quando nós conhecemos a palavra de Deus, Ele nos capacita tantas coisas, uma delas é impor a mão e curar os enfermos. Então, na época do profeta Elias, a nação de Israel estava mergulhada no pecado, vivendo sob o domínio de uma rainha por nome Jezabel. Todos nós conhecemos, já lemos esse texto. Jezabel foi aquela que trouxe para Israel o culto a Baal e outros deuses pagãos. Quem já viu isso? Já lemos sobre essa situação. E Baal era considerado o deus da chuva, o deus do trovão, o deus da fertilidade. Enfim, para que Baal pudesse estar satisfeito, era necessário que as coisas estivessem bem, estivesse chovendo, estivesse havendo fertilidade dos animais, fertilidade das pessoas e etc.
né? Se alguma coisa não estivesse bem, poderia ser que chovesse, poderia ser que houvesse a fertilidade da terra e por aí ia. Mas para que ele estivesse satisfeito também era necessário fazer algumas coisas, como, por exemplo, rituais. E aí, naqueles rituais, acontecia várias coisas que no mundo hoje acontece. Por exemplo, prostituição, não é? Acontecia sacrifício de crianças, sacrifício de animais, mutilação. Será que é diferente do mundo em que nós vivemos hoje? A prostituição bate às nossas portas através dos meios de comunicação diariamente. Mutilação a gente não tem visto falar, mas acontece. E nós poderíamos até ir um pouquinho mais adiante quando nós falamos de suicídio, por exemplo. É um meio de se mutilar a própria vida. Inclusive, o Brasil, na estatística, está dentre um dos países que mais acontece, e não vamos muito longe, aqui perto de nós, Águas Claras, não vamos entrar nesse assunto. Não é? Mutilação de crianças, a gente não tem visto isso constantemente, mas outros fatores com relação às crianças, né, têm acontecido no mundo. Então, foi nesse contexto que Deus chamou o profeta, porque havia nele característica de um homem de Deus, característica que agradava a Deus. E essas características nós podemos ver em algum desses homens que aqui estão, nas mulheres também, que era, por exemplo, Elias era um homem íntegro. Um homem íntegro. Elias era um homem obediente. Elias era um homem corajoso, intrépido. Era um homem para toda boa obra. E algo importante na vida cristã, que tinha também na vida de Elias, ele era um homem de oração. Ele era um homem que tirava tempo para poder buscar a Deus. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Elias tinha uma fé definida. Ele não se vendia por nada. A fé dele era uma fé constante no Senhor. Ele não negociava a fé dele. Elias era esse tipo de homem, um homem agradável aos olhos de Deus, um homem que tinha as características que Deus queria, um profeta do Senhor. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe serás feito. Esse é um homem de fé, que crê no Senhor, que recebe uma palavra e fala, é do Senhor, eu vou fazer. Bom, então Elias era este homem, cheio de limitações, como qualquer um de nós, cheio de fraquezas, como qualquer um de nós, suscetível a problemas, assim como qualquer um de nós, mas um homem de uma relação profunda com Deus, de experiências marcantes com o Senhor. Por quê, queridos? Eu quero aqui até abrir um parênteses. Quem já ouviu falar que Deus é bom? Todos nós. Quem já ouviu falar que o Senhor é um Deus alegre? Não é isso? Um Deus de paz. Mas se você não provar dessa bondade do Senhor, se você não provar dessa alegria do Senhor, se você não provar dessa misericórdia do Senhor, não adianta nada. Só de ouvir falar, não adianta. É 10, 15 anos só ouvindo falar. E aí, meu irmão? Está tudo bem, mas nunca provou das misericórdias, da bondade, do amor do Senhor. E você sabe, conhece pessoas assim. Pessoas, às vezes, está na igreja, de manhã, de tarde, de noite, quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo, mas você olha a mesma coisa.
A mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. Aí ela senta naquela cadeira, um exemplo. Aí você fala, meu irmão, vem para cá, ela vem, se você falar. Mas se não, senta ali e fica a mesma coisa. Tem um lugar marcado. E você sabe que naquela vida não vai nada bem. Mas ela também não é acessível à palavra de Deus. Não é acessível ao irmão chegar e falar, meu irmão, vamos conversar. Não é acessível. A mesma coisa. Olha, eu quando conhecia Jesus, 5 anos, 6 anos, 7 anos, chegou um conhecido meu e falou assim, meu apelido quando mais criança era Pelezinho. Hoje já não é mais, mudou. Aí já fazia muito tempo que não me via e falou, Pelezinho, pô, você não mudou nada, está a mesma coisa. Eu falei, negativo, não estou a mesma coisa, não. Aí ele falou assim, mas, poxa, você continua a mesma coisa? Olhou para mim e falei assim, não, meu irmão, hoje eu conheço a palavra de Deus. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha sorte. Eu não sou mais o mesmo. Talvez fisicamente, sim, mas eu não sou mais o mesmo. E isso, queridos, a gente quer para as pessoas também, que elas possam olhar para Jesus e que Jesus possa olhar para ela e mudar a vida dela, ela possa sentir essa mudança. E fazer um percurso diferente na vida dela. Porque não dá para poder você ouvir que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que é um Deus de paz e de bondade, e você não provar dessa bondade, não provar desse amor do Senhor. Na teoria é bom, mas a teoria precisa vir acompanhado com as experiências espirituais. Não adianta. Não adianta. E eu não quero essa vida para mim. Eu quero mudança. Mudança na minha vida. Né? Bom, então, foi por isso que Deus chamou Elias e deu a ele a responsabilidade de lembrar aquele povo de Israel que eles não estavam sozinhos. Que ele estava zelando, que Deus estava zelando por eles. E que ainda havia esperança. Elias, vai naquele povo, diz para eles, para não esmurecerem, porque há esperança, e a esperança sou eu. A esperança sou eu. Aos olhos de Deus, Elias era um homem, era um agente transformador, que é o nosso tema de hoje, agentes transformadores do reino. Existem muitos tipos de agentes transformadores. Por exemplo, agente transformador da saúde, por exemplo. É uma pessoa que tem um projeto para transformar a saúde. Agente transformador, por exemplo, da natureza. Agente transformador da educação. Tem um projeto para transformar a educação. Mas do ponto de vista espiritual, Elias era um homem que ia além de um homem só de projetos. Elias era um homem que Deus via ele como um solucionador de problemas, um homem capaz de organizar campanhas, liderar causas, criar organizações que servissem ao povo e não ao governo. Elias era esse tipo de homem. Que se você levasse um problema para ele iria, em nome do Senhor, solucionar o problema. Como um pastor, como um profeta. Ia ter dificuldades, mas ele ia procurar solucionar o problema. Elias era esse homem capaz de organizar campanhas para abençoar as pessoas. Esse é o papel do pastor. Os problemas chegam para ele tem que solucionar. Ele não vai levar um problema para aquela pessoa que está levando um problema para ele. Ele vai tentar solucionar o problema daquela pessoa com amor, com carinho, mas ele vai tentar solucionar o problema. Ele vai fazer um trabalho social de organizar pessoas para abençoar outras pessoas.
Então, a primeira orientação que Deus deu a Elias foi dele se dirigir ao rei Acabe. Você já leu essa passagem em Reis e sabe muito bem do que eu estou falando. Acabe, salvo engano, ele foi filho de um rei chamado Onri. Onri foi o 6º rei da dinastia de Israel. E ele fez coisas que não agradaram a Deus. Quando chega em Acabe, Acabe foi o 38º rei da dinastia de Israel e que também fez coisas que não agradavam a Deus. Parece que a coisa vai replicando. E ao se casar, e ele se casou com Jezabel, filha de um rei por nome Sidônia de Baal. Ao se casar com esta mulher, a primeira atitude foi convencer Acabe a erguer um altar para prestar culto a Baal. E assim, Jezabel e outras pessoas do seu reino passaram a adorar deuses pagãos. Olha só, o rei colocado por Deus, ele se casa com uma mulher que não era para ele ter se casado, uma mulher que tinha interesses políticos. Então, a atitude de Acabe não agradou nada a Deus, e foi nesse momento que Deus pediu para Elias: Elias, vai lá em Acabe, vai lá em Acabe. Aí Elias temeu um pouquinho na base. Por quê? Porque Acabe era o rei de Israel. E Elias segurou um pouquinho, mas Deus falou com ele: vai, que eu estou contigo. Quem vai falar por você sou eu. Eu estou com você. E você vai nele e vai proferir para ele uma sentença. Olha só, aí em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha que homem atrevido. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Essa foi a sentença que Deus mandou ele proferir para Acabe. Ele estava tão seguro que o Senhor estava do lado dele, e essa segurança nós também devemos ter, de que Deus está do nosso lado, que ele vai lá e profere essa sentença para Elias: rei, olha, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, porque eu estou falando segundo a minha palavra, e também porque eu estou na presença do Senhor. A gente sabe que essa história depois, foi para outros caminhos com relação a Elias, teve depressão e outras coisas, mas nós não vamos entrar nessa situação hoje. Mas eu fico pensando, que ousadia desse homem, que coragem, que homem ousado, queridos. Você sabe quando é que nós temos essa ousadia, adquirimos essa ousadia, essa intrepidez? É quando nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Não é para poder ser melhor do que ninguém, não é nada disso. É porque de uma maneira simples, nós somos capazes de chegar e falar aquilo que Deus está falando conosco, porque Ele está presente conosco na nossa caminhada. Queridos, vocês têm que crer nisso, nós temos que crer nisso, que a partir do momento em que nós aceitamos Deus, o Senhor, como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir daquele dia, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma pessoa, mas também não é melhor do que ninguém, e também não vai deixar de vivenciar os problemas. Os problemas vão continuar, mas agora você está na presença, você está com o Senhor, e Ele está zelando pela sua vida, está cuidando de você. Amém. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Agora, só há uma explicação para Elias chegar e falar isso para um rei. É porque realmente ele estava na presença do Senhor, e ele fala, como é que é? Perante cuja face estou. O Senhor estava com ele. Gente, certa vez, a gente estava aqui em Taguatinga, na casa do pastor Daniel, e
ele mirou para a casa do pastor Eliezer. Eliezer não está aí, não? Está não, né? Ele mirou para a casa do pastor Eliezer e nos deu um chute. Nós fomos parar na casa do pastor Eliezer. Era a cela na casa do pastor Daniel e na pastora Roseli. Nós fomos para lá. Eu falo assim, em tom de brincadeira, não foi bem assim, né? Fez a multiplicação da célula, nós fomos parar na casa do pastor Eliezer. E como nós fomos abençoados na casa do pastor Eliezer. Eu me lembro que em uma das células que nós estávamos na casa do pastor Eliezer, ele ministrou uma palavra referente à oração. E nós estávamos iniciando e sedentos, eu e Olívia, e nós estávamos com a Dandara, e a Rebequinha, pequenininha também, eu acredito. E nós fomos e tal, e toda a célula nossa era uma alegria. E só era eu, Eliezer, Selnara e Olívia e as meninas. Não tinha mais ninguém, as meninas do Eliezer e Selnara. Mas a nossa célula é como se tivesse 20, 15, 30 pessoas. Ele ministrou essa palavra. Eu fui para casa pensativo naquela ministração referente à oração. E no dia seguinte fui trabalhar e cheguei em casa por volta de 1h, 1h30 da tarde. E fiquei pensando. E peguei a Bíblia, comecei a ler e tal. Quando foi mais ou menos às 6h da tarde, eu chamei o Olívia, vamos orar. E ajoelhamos ali, próximo à cama, eram umas 7h da noite. E ficamos orando ali, começamos a orar. Quando eu dei por mim, já eram umas 10h da noite. Olhei para um lado, a Olívia já caída, assim, meio que, né, sonolenta, e a Rebequinha já dormindo, Dandara também. Olhei 10h da noite. Oh, queridos, orando e buscando ao Senhor. Eu quero voltar a esse tempo. E que você falava, vamos ajoelhar e vou buscar a Deus. Tempo de qualidade. E dali você pede tantas coisas. Você intercede pelas pessoas. E depois disso, muitas outras coisas começaram a acontecer nas nossas vidas. Porque nós queríamos orar. Nós queríamos buscar. Nós queríamos ter tempo de qualidade com o Senhor. Coisa, queridos, que a gente não vê hoje. Me desculpa falar, mas se eu perguntar aqui, queridos, você orou essa semana quantos minutos? Talvez você não teve tempo de orar, talvez você vai falar que o trabalho não deixou, talvez o filho chorou. É uma dificuldade que todos nós temos. Mas nós esquecemos que através da oração, nós nos aproximamos do Senhor. Nós nos achegamos a Ele. Muitas pessoas são curadas através da sua oração. Você é curado através da sua oração. Quantas pessoas que você nem sabe que você orou por ela e ela está curada? Você nem imagina. Às vezes a sua própria família. Elias era esse homem de oração. Intimidade, amados, é o resultado da fé, e a fé é o resultado da busca e da oração e da adoração ao Senhor. Sabe quem rompe na fé? Rompem na fé aqueles que andam na dependência de Deus. Rompem na fé aqueles que vê o Senhor e acredita que Ele vai mudar a sua vida. Rompem na fé aqueles que adoram a Deus. Mas é adorar a Deus com todo o seu ser, sabe? Com toda a sua vida. Nesse momento de oração, em que a pastora está aqui na frente orando, é o momento de nós nos entregarmos, esquecer das coisas lá fora. Porque daqui a pouco vai voltar ao normal, mas esse momento é do Senhor. Há uma promessa para aqueles que buscam o Senhor, que confiam, que adoram e que têm intimidade com Ele. Davi era um destes homens. E vários outros. No Salmo, no capítulo 9, no versículo 10, ele diz assim: em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Olha só. Tu, Senhor, não desampara os que te buscam. E se você não busca? Aí é que está. E se você não busca? Você não vai estar desamparado, não.
Também não. Porque o Senhor é esse Deus que, né? Mas vale a pena buscar o Senhor. Vale a pena buscar o Senhor. Então, por isso que ter fé somente nos momentos bons é fácil, né? Na hora que o parafuso aperta um pouquinho, a coisa fica difícil, né, pastor Elton? Nos momentos bons ter fé é fácil, está tudo bem, né? Minha conta está bacana, está tudo bem com a minha saúde, a saúde dos meus filhos, mas deixa o parafuso apertar só um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa apertar tudo não, só um pouquinho. Eu quero ver nesse momento. Aí nós temos que provar a nossa fé. Nós temos exemplo aqui agora, pastora Roseli, desculpa citar, pastora senhora, viveu momentos difíceis, e não foi só ela, vários outros aqui, eu em casa com a minha pastora, situação difícil, delicada, e como é que a gente faz? Num dia estava bom, no outro já não estava mais. E aí vem uma coisa atrás da outra, minha sogra, por último, agora faleceu, aí juntou tudo. E aí? Eu quero ver ter fé nesses momentos, não é? Segurar na mão de Deus e falar, Senhor, eu acredito no Senhor. Olha, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Está nas mãos do Senhor. Aí é a dependência que nós estamos falando. É depender do Senhor. Mas essa dependência tem que ser todo o tempo. Não é só na hora que as coisas estão ruins. Depender dele a todo momento. Eu sei que aqui, queridos, tem muitas pessoas, eu falo assim, mas eu sei que tem muitas pessoas experimentadas dessa fé. Talvez todos aqui. Eu sei que vocês têm experimentado essa fé do Senhor, dessa bondade do Senhor, desse amor do Senhor. Eu não quero pensar que não tenha gente aqui que não tenha experimentado isso. Eu quero pensar que todos têm experimentado dessa bondade do Senhor. Mas eu quero aplicar essa palavra de uma maneira diferente nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que Elias, na verdade, a Bíblia fala muito pouco a respeito de Elias, né? Mas Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era um homem tão humano quanto qualquer um de nós. Eu imagino o prazer que Deus tinha quando olhava para este homem. Eu imagino o prazer que Deus tinha, por exemplo, quando ele olhava para Noé. Eu imagino o prazer que Deus tinha quando ele olhava para Moisés, para Davi. Para pensar um pouquinho. Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? Hein, Mauro Sérgio? O que é que Deus vê quando olha para você? Para pensar um pouquinho. Eu sei que na sua cabeça vai surgir tantas respostas, tantas perguntas, tantas indagações, tantas exclamações. O que é que Deus vê quando olha para mim? Não é verdade? Essa pergunta pega a gente um pouco de surpresa. O que é que Deus vê? O pastor perguntou o que é. Ele me vê como, será que ele me vê como um homem bondoso? Não, não é? Mas se você me permite, eu vou responder para você. Quando Deus olha para você, Ele te vê como um homem obediente, uma mulher de Deus. Ele te vê como uma pessoa responsável. Ele te vê como um homem ou mulher que erram, mas que está disposto a pedir perdão, que está disposto a perdoar, que está disposto, sabe o quê? A andar 3, 4, 5 quilômetros para orar com uma pessoa, que está disposto a abençoar, mas também ser abençoado. É assim que Deus vê você. É assim que Deus te vê.
Quando o Senhor olha para você, Ele te vê em Cristo Jesus. Você pode acreditar nisso? Quem é que acredita nisso? Queridos, isso é uma coisa profunda. Quando o Pai olha para você, Ele te vê no Filho. Ele te vê no Filho. Isso para nós é motivo de alegria. E esta é a nossa segurança. Esta é a nossa segurança. E eu acho que é algo que nós não podemos perder, essa segurança. Não podemos jogar fora essa segurança. Eu fico pensando, sabe? E o pastor Daniel, eu fico pensando. Às vezes a pessoa chega na igreja, igual canjiquinha. Quem conhece canjiquinha aqui? Canjiquinha. Canjiquinha é o substrato do arroz, salvo engano. Aquele bem quebradinho. Eles passam na peneira ali, né? E vai tirando um arroz bom e o outro vai caindo ali. E às vezes dá, desculpa falar, mas é isso mesmo, dá para galinha, para porco, etc. Hoje já tem gente que não tem muitas condições, compra para poder comer. Chega igual canjiquinha na igreja. Igual canjiquinha. E aí, os irmãos vão e abraçam aquela pessoa. E aí passa um tempo, a pessoa chega torta, começa a endireitar. Né? Aí, Deus vai abençoar aquela pessoa. Tinha vários vícios, Deus vai e tira aqueles vícios, cura aquela pessoa dos vícios, né? Da bebida. Aquela pessoa não tinha emprego, Deus vai e arruma emprego para ela. Arruma emprego para aquela pessoa, ela fica alegre, feliz, compra uma roupinha para a família, para os filhos, endireita o casamento dela. O casamento era um casamento ruim, terrível, era briga, discussões toda hora, todo dia, e Deus vai e endireita. O relacionamento com os filhos, terrível, Deus vai dar um novo relacionamento para aquela pessoa. Não é assim? É. E a pessoa começa a andar no Senhor, e começa a vir e fala do Senhor, o que o Senhor fez, da bondade, etc. e tal. Mas no estalar de dedos, a pessoa joga tudo fora. Já viu alguém assim? Já viu? No estalar de dedo, a pessoa joga a bênção de Deus fora, queridos. No estalar de dedos. E ela joga essa bênção fora. E depois, para recuperar essa bênção, não é fácil. Não é fácil. Ah, gente, eu não quero perder essa bênção que o Senhor me deu. Eu não quero perder isso que o Senhor me deu. Eu posso até fazer algumas coisas erradas, mas eu não quero perder essa bênção. Porque, queridos, isso é precioso, isso é rico para nós. O Senhor te curou, te tratou, te tirou do lamaçal. E aí você vai e joga tudo fora. Quando você vê a pessoa está lá, novamente caída. Em Provérbios 10, capítulo 22, diz assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Então, se o Senhor te abençoou, se o Senhor te deu essa bênção de você estar aqui na presença dEle hoje, ouvindo essa palavra do Senhor, não joga fora a bênção que Ele te deu. Não joga fora por nada essa bênção. Mesmo assim, o olhar de Jesus para nós, mesmo assim, é um olhar compreensivo. Mesmo que você tenha jogado, mesmo que a pessoa jogue a bênção do Senhor fora, mesmo assim, o olhar do Senhor é um olhar compreensivo. Não é um olhar de julgamento, não é um olhar de condenação, é um olhar acolhedor. Mesmo assim, queridos, porque Ele te ama, porque Ele me ama, é um olhar acolhedor. Enquanto tem muitas pessoas que nos julgam, não é? E vocês conhecem pessoas assim, não é?
O olhar do Senhor para nós não é um olhar de julgamento. É um olhar dele, é um olhar de nos colocar no trilho, de nos dar uma direção, de nos encaminhar novamente. Este é o olhar do Senhor para nós. Um olhar de compaixão. Essa que é a palavra. E quando a gente fala em compaixão, eu lembro de um pastor. E quando eu começar a contar aqui a história, talvez vocês vão lembrar desse pastor. Eu não sei muito bem da história, mas aquilo me impactou. Na época eu não externei isso, né, mas me impactou muito. O pastor pegou um mendigo e levou para a casa dele. Lembra disso? Lembro. O pastor pegou, sabe? Isso é compaixão, queridos. Vai lá, teve uns probleminha com a família, com a esposa, né? Uns probleminhas e etc. Hã? Gringo, porque ele gosta de gringo, né? Brincadeira, mas esse foi o pastor Elton. Você não sabe, pastor Elton, como aquela atitude sua naquele período me impactou. De pegar uma pessoa necessitada. Vem cá para a minha casa. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Levar para a sua casa. Vem cá, ó, toma banho. Está aqui a comida. Está aqui o lugar para você sentar. Está aqui a cama para você deitar. Compaixão. Compaixão, queridos. O Senhor olha para nós com a compaixão que vocês nem podem imaginar, a compaixão do Senhor para nós. E nós temos muita dificuldade de externar essa compaixão. Nós temos dificuldades. E não só nós somos limitados. Nós somos homens e mulheres de Deus com grandes limitações. É por isso que o Senhor olha para nós com um olhar compreensivo. O apóstolo Paulo testifica isso em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, quando ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há. E ele continua em Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, ele diz, em outra passagem, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, eu fico assim pensando, eu começo a ler, depois eu coloco as coisas assim no papel, depois eu leio 1, 2, 3 vezes, e fico pensando, mas como é que é isso mesmo? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, você é rico. Sua vida está escondida com o Senhor. Aquele que te criou, aquele que te fez. É óbvio que nós temos que ler o contexto para poder entender tudo, mas a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Não é qualquer coisa. Você não é qualquer pessoa. E o pior de tudo é que o não entendimento desse princípio, infelizmente, tem levado muitas pessoas a acharem que elas são insignificantes, acharem que elas não têm valor nenhum. E muitas vezes, sabe quem são essas pessoas? Somos nós mesmos. Não é? Às vezes nós nos achamos tão insignificantes, às vezes nós nos achamos tão sem valor, frágeis demais, mas diante de Deus você é forte. Amém. Diante de Deus você tem valor, pastor Welton. Diante de Deus você pode, porque esse poder é dado por Ele. Você é frágil, o Senhor vai te tornar forte. E é quando nós estamos fracos que nós somos fortes. E nessa caminhada muitos acabam tomando outro rumo. Muitas pessoas acabam tomando outro rumo nessa caminhada, por falta de conhecer esse princípio. Mas, todavia, Deus deixa claro que para Ele nós temos valor, nós somos valorosos. E Ele procura carregar a marca de Cristo, esta pessoa
que se sente valorosa, ela procura carregar as marcas de Cristo. Ela não compromete a sua fé para agradar outras pessoas com valores errados. Em outras palavras, ela não negocia a sua fé. Ela procura amar a Deus sobre todas as coisas, conforme está lá, Salmo, capítulo 1, versículo 1, que todo mundo sabe até de cor esse versículo. Bem-aventurado o homem, aleluias, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, tem sido assim na sua vida? Você tem meditado no Senhor de dia e de noite? Eu creio que não, porque eu também não. Mas isso é o que Deus requer de nós, meditar nele de dia e de noite. Você não precisa tirar um tempo para poder ficar meditando no Senhor. Você pode meditar quando você está vindo para a igreja dentro do seu carro. Você pode meditar quando você sai daqui, e vai para a sua casa. À noite você pode meditar no Senhor. Você não precisa de um tempo específico para poder meditar naquilo, ou nessa palavra, ou em outra palavra. Você pode meditar, sair daqui agora e meditar naquilo que nós estamos aqui falando. Que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus que tem compaixão de nós. E tem mesmo. Você pode meditar nisso. Mas existem tantas barreiras, tantos empecilhos para nós. E nós temos que quebrar essas barreiras, temos que quebrar esses empecilhos. Amém? Dedicar-se ao próximo em cumprimento ao que Paulo disse em Romanos 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.